E a ideia Verdade. é sempre trazer Jung e a psicologia analítica mais próximo das pessoas, né? A gente sabe Sim. que não é uma teoria fácil de compreender, não basta a leitura, precisa ter ali um psicopompo, né? Precisa ter ali alguém que faça essa função transcendente. Sim. Um guiazinho, né? A psicologia junguiana, ela é, por natureza, hermética, né? A gente tem como patrono da psicologia junguiana Hermes. Então, a gente tem essa questão do hermetismo. Jung tinha um hábito muito agradável para uns, desagradável para outros, de escrever para ele mesmo. Uhum, Então, isso torna a leitura dele um pouco difícil, porque ele se torna hermético. Mas uma vez que você começa a entender alguns pontos chaves, eu acho uhum, que isso ajuda você a se orientar melhor dentro da obra, né? Porque principalmente o cuidado que a gente veio tendo num dos nossos projetos que foram seminários de fazer uma introdução, uma contextualização histórica, bases filosóficas, ou seja, como é que esse cara pensou, de onde é que ele está vindo, qual uhum. é o contexto familiar e social dele, né? Isso ajuda a gente a entender, por exemplo, por que que o Jung era tão introvertido. Uhum. A gente conseguiu ver isso no primeiro Primeiro seminário, seminário. Então, o primeiro né? seminário a gente fez 24 de fevereiro desse ano de 2022. O tema foi ao encontro de Jung, primeiros passos para a psicologia analítica junguiana. E você consegue falar rapidamente assim do que você trouxe para a gente? Porque ele está Consigo. gravado, quem não participou pode adquirir a gravação e assistir, e a gente super recomenda que vocês façam isso. Super recomenda, tá ótimo. Consigo, mas eu acho que é interessante a gente dar um passinho atrás e falar como foi que surgiu essa ideia, né? Estava aqui Maravilha. me lembrando disso. É, naquele espírito da animação de quando eu lhe conheci e fiquei borbulhando de ideias, eu vi a possibilidade de fazer algo que foi desenvolvido dentro da própria história da psicologia analítica, por assim dizer, né? Que é conhecido por todos nós como os seminários gieranos, né? Os encontros gieranos. Então, aconteciam na Ascona, numa parte da Suíça, e que eles começaram em 1933, justamente porque a dona da casa que sediava o encontro, ela tinha interesse pela psicologia de Jung e queria ouvir Jung. Então, vamos dizer assim, a motivação anímica, a alma que trouxe o Eranos a nascer foi a psicologia analítica. Depois, o encontro se propôs a ser multitrans, interdisciplinar, plural. Então, você tem estudiosos das religiões, sociologia, simbologia, psicologia, psicanálise, todos ali em diálogo, né? Porque se a gente for olhar o nome que foi dado, Erano, significa uma mesa de refeição ou uma refeição que é compartilhada por todos, sem que necessariamente o anfitrião ceda o alimento. Então, cada um contribui com a sua comida, cada um leva uma parte daquilo que quer alimentar os outros. Então, isso é muito interessante. E aí eu pensei, né, poxa, por que não começar com um mini Eranos, né? Um ciclo de seminários onde a gente pudesse levar um pouco desse alimento junguiano para as pessoas de forma introdutória, né? Por isso que são primeiros passos assim que a gente está dando nesses seminários. Por que não fazer isso nesse espaço que eu percebi que já tem essa vivacidade, essa energia produtiva que é o Instituto ABC da Alma, né? Não é à toa que eu acho que foi muito feliz a escolha que você fez de colocar a alma no nome do instituto, porque tem tudo a ver, tem alma, né? Então, a ideia foi essa. E aí nós pensamos nesse primeiro ciclo de seminários, né? Como você falou, a gente teve nosso primeiro encontro no dia 24 de fevereiro,
E nós ainda tivemos já o segundo encontro em 17 de março, o terceiro em 7 de abril, o outro nós vamos ter agora, dia 28 de abril, e vamos encerrar com o quinto encontro ainda no dia 19 de maio. Mas voltando à questão que você falou, né, o que é que a gente tratou rapidamente no nosso primeiro encontro, que foi que a gente deu o nome, né, de Ao Encontro de Jung, Primeiros Passos para a Psicologia Analítica Junguiana. Sim, muito brevemente eu posso dizer que a gente trabalhou exatamente aquela ideia que eu trouxe mais cedo do como é que a gente pode ter chaves para compreender o pensamento de Jung. Então, eu trouxe para a gente poder discutir uma parte da biografia do Jung, onde ele nasceu, como era a estrutura familiar, o que é que ele passou. Então, a gente foi muito na parte autobiográfica aqui, entre aspas, no Memoriações e Reflexões, porque a gente sabe, né? Para quem não sabe, vou dizer agora, o Memoriações e Reflexões não foi escrito pelo próprio Jung, né? Ele foi ditado por Jung, que já estava sem condições de escrever para a Aniela e a Fé, mas os protocolos para a edição do Memoriações e Reflexões está prestes a ser publicado, então nós saberemos em breve o que Jung realmente disse. Uhum. Então a gente Porque a gente sabe que foram feitos muitos cortes, né? muitos cortes, muitas adaptações, né? Vamos Uhum. dizer assim, tirar a parte feia da história da Como é que psicologia Tony Wolff não analítica. aparece, né? Não Em aparece Memórias. de jeito nenhum. E Jung faz com que Tony apareça nos escritos dele, nos seminários dele, em todos os lugares que ele fala, né? Uhum. Então, fica essa asepsia. Mas o próprio Memórias foi uma base e a biografia, né, do Jung, que para mim a referência biográfica mais importante é da Deidre Baer, que é Jung, uma biografia que em português são 2 volumes. A gente passeou um pouco por esse contexto biográfico, entrou nas bases filosóficas para entender como é, né, de onde vinha aquele pensamento complexo, porque afinal de contas nós temos uma pessoa que aos 15 anos de idade foi ler o Fausto como uma leitura de lazer, de prazer. Estou aqui sem fazer nada, vou ler o Fausto, né? Quem é que faz isso hoje em dia? Quem Ninguém. começou a aprender latim aos 6 anos, né? Pois é. Então, é uma pessoa que tem um cabedal erudito muito, muito grande. Então, a Só um gente foi... comentário que eu gostaria de fazer sobre esse pedacinho do seu seminário, que eu achei riquíssimo, né? Porque eu li até o livro do Shamdasani, Jung, uma Sim, biografia em livros, e ali ele traz as referências de Jung, né, filosóficas. Mas a forma como você colocou, olha, Kant. O que que Jung trouxe de Kant? Trouxe isso. Schopenhauer. O que Jung trouxe de Schopenhauer? Isso, né? Isso é algo que eu estava buscando há muito tempo, tentar sistematizar. Então, eu sou muito grata que você tenha feito isso. Eu ia demorar sei lá quanto tempo para conseguir, mas foi muito bom que você fez aquilo. Falar, ah, tá. Então, agora eu entendo porque esses filósofos foram importantes. Daqui veio esse conceito, daqui a gente consegue enxergar na obra dele, né? Então, você fez esse sim. paralelo, ficou riquíssimo. Sim, é muito legal. É muito pouco que a gente tem de trabalho, apesar do Jung, diferente do Freud, não negar suas bases filosóficas, né? Ele explicita suas bases filosóficas, mas muitas vezes a gente passa batido na leitura, né? E às vezes as bases filosóficas estão intrínsecas no próprio pensamento, né? Como, por exemplo, o idealismo kantiano, que poucas pessoas talvez tivessem entendido como é que está conectado o idealismo kantiano na psicologia do desenvolvimento da psicologia do inconsciente coletivo e dos arquétipos. Como é que isso estava ali no idealismo kantiano? Então, foi um trabalho muito gostoso de sistematização. O Sonu Shamdasani, ele tem esse livro, né, o Jung, uma biografia em livros, mas nós temos 2 livros interessantes também sobre o tema, Paty. Um do Sonu Shamdasani, que é Jung, né? O Sonho de uma Ciência Moderna, se eu não me engano, onde ele fala sobre bases filosóficas também. E tem um livro muito pouco conhecido da Marilyn Nagy, que fala bases filosóficas da psicologia junguiana, Que né? legal, que legal. É.
E recentemente foi lançado o Pensamento Alemão do Século XX, que tem um artigo, um capítulo dedicado todo a Jung. Eu fiquei É surpreso mesmo? De quando... quem que é esse livro? me dá um segundo que ele está aqui atrás de mim. Ou não está mais, já sumiu. Ah, mas depois a gente coloca nas A referências. gente coloca nas referências. Os meus livros, eles têm vida própria. Eles, eles saem do lugar e não voltam. Mas ele foi recém-editado, ele foi recém-lançado, e é muito rico, porque você tem um pensamento alemão do século XX, então você tem Heidegger, você tem filósofos, e aí quando eu fui, falei, que eu comprei porque me interessa a base filosófica, né? Quando eu falei Jung, encontrar Jung num livro assim gratuitamente é uma surpresa para nós, né? Fora do contexto junguiano, Sim. principalmente. É uma valorização muito boa. E nesse capítulo, a autora também faz um passeio filosófico pelas bases junguianas, que é muito legal. Então, essa sistematização do pensamento, das bases filosóficas, para mim, é primordial, né? Para a gente, principalmente quando a gente está falando de uma construção teórica de psicologia, né? A gente está falando de uma perspectiva teórica de psicologia, ou como eu falei no seminário, uma forma revolucionária de pensar a psicologia, né? A grande questão da psicologia de Jung, para mim, é isso. Para além de criar uma escola, a psicologia analítica é uma forma revolucionária de repensar a própria psicologia. Então, dando continuidade ao nosso seminário nesse primeiro momento, depois das bases filosóficas, onde a gente entra o que é a psicologia analítica, a gente vê justamente que a psicologia analítica tem esse caráter revolucionário de questionar a própria psicologia enquanto ciência, enquanto base de conhecimento sobre o ser humano, né? E lá a gente explica do porquê isso Exato. acontece. Quem quer E descobrir tem que assistir o seminário, né, João? tem que assistir o seminário. Para além disso, também deixar uma pimentinha aí para poder, quem quiser, a gente para um pouquinho no que é a psicologia analítica para distinguir a psicologia analítica da psicanálise, né? Muito se fala, Ah, sensacional também. Outro ponto alto do seminário. muito se fala recentemente, né? Um psicanalista youtuber muito famoso, que eu não vou citar nomes para não ser processado, ainda trouxe a ideia do Jung como um discípulo, né? Depois ele fez um vídeo se desculpando e voltando atrás e falando que não existe um pensamento muito próprio e autônomo do Jung, mas bom, o que interessa é que a gente trouxe isso no nosso seminário, né? Jung tinha uma psicologia toda construída antes de conhecer Freud. Jung já tinha o conceito de consciente coletivo, Jung já tinha o conceito de complexos, que ele trabalhava com Bleuler, Jung já tinha o conceito do entendimento do que era consciência. Então, Jung já tinha uma base da filosofia do inconsciente, que está lá no seminário, que o próprio Freud provavelmente tinha, mas não aceitou falar sobre, né? É como se ele tivesse sacado a teoria do inconsciente do bolso dele. Mas não, os filósofos já falavam disso um século antes, né? Uhum. Então, com esse nome, né? Psicologia do inconsciente, filosofia do inconsciente, né? Sim. Então, essas diferenças entre a psicanálise e a psicologia analítica são muito interessantes. O Então, tá Chandazani lá. traz isso no livro, né? Eu acho que é o Hartmann ou algum outro que dividia o inconsciente em 6 partes. E uma Sim, delas já era o coletivo, isso. né? Então, tem É o muita von coisa aí, Hartmann. né? É o Hartmann. É o von Hartmann, Então, que nesse é... trecho, você faz assim, essa é a diferença. Freud pensa assim e Jung assim, né? Você traz ali, acho que 7 diferenças entre a psicanálise e a psicologia analítica, se não me engano, que é muito Foram seis rico ou também, sete. né? Que é muito rico Isso. também para a gente entender, né? A diferença entre eles. E Jung foi muito mais um colaborador do que um discípulo, né, João? Sim, sim. E Jung viu, assim, Freud viu, né? Isso é uma questão biográfica que está cada vez mais saindo, né? Freud, ele nunca se pretendeu cientista ou acadêmico, né? Freud, ele era muito poético, ele
não vamos nos esquecer que Freud ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, né? Então, ele escreveu sobre, ele era muito bom na escrita, mas Jung era muito bom na sistematização do pensamento e na produção do conhecimento com bases científicas. Então, Freud se encantou por isso no sentido de tentar sistematizar a psicanálise ou tentar dar um tipo de base científica à psicanálise. Muito depois da briga com Jung, é que, quer dizer, da separação do Jung, é que Freud vai abrir mão e dizer que a psicanálise não se pretende ciência e nunca se pretendeu e nunca se pretenderá, né, ciência. Então, ele abriu mão dessa parte, mas o Jung era... Tanto é que os biógrafos brincam assim, nós temos o doutor Jung, nós temos o professor Jung, né? Então, quando o professor Jung entrava em cena, o doutor Freud ficava muito alegre, porque aí ele conseguia sistematizar e organizar os pensamentos. Então, Freud tem muito que agradecer ao Jung nesse sentido, da sistematização do pensamento no período em que eles estiveram juntos, né? Né? E aí Ah, depois a gente fez o seminário 2, que foi Escolas ou Ondas, a Psicologia Analítica.